Nós estamos recebendo hoje aqui com muito carinho, com muito respeito, a nossa querida Brígida Miola, que é secretária executiva da indústria da SDE, que é um nome que conecta a estratégia de Estado à realidade que eu digo de chão de fábrica, né? E também as oportunidades globais de mercado. Secretária, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Gleudson, bom dia. É um prazer enorme estar aqui novamente, né, com você, principalmente para falar de uma pauta tão importante, né, sobre o desenvolvimento econômico, principalmente no setor industrial, que tem crescido bastante aqui no Ceará ultimamente. Secretária, a gente percebe muito claramente que o empresário, às vezes, reclama, e com uma certa razão, da burocracia. E outro dia eu aprendi que burocracia não é todo o mal. Burocracia é um processo que precisa existir para que tenha um regramento, um alinhamento e um desenvolvimento daquele projeto ali que está ainda incipiente. O que é que a SDE tem de concreto para reduzir ou fazer o negócio caminhar mais rápido no Ceará? E o que é que isso significa na percepção da SDE? Essa redução da burocracia ainda é um gargalo ou não é visto dessa forma? Bom, Gleudson, eu acredito que, como você falou, o empresário ele gosta de ver um ambiente de negócios bem arrumado, né? A casa bem arrumada. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ela tem realizado essa tarefa muito bem, né? Através das nossas vinculadas, como a JUSEC, que é a Junta Comercial, por exemplo, ela tem realizado toda essa desburocratização dos processos, né? Através da tecnologia. Então, você consegue hoje muito mais facilmente abrir uma empresa, inclusive pelo WhatsApp. E também através das nossas outras vinculadas, como a Agência de Desenvolvimento Econômico, você consegue fazer os seus pleitos, né, do Fundo de Desenvolvimento Industrial muito mais fácil, todos esses através da internet. Então, essa é uma forma que o Estado, né, tem buscado de desburocratizar processos. Eu acredito também que no estado do Ceará, esse ambiente de negócios ele tem sido feito diferente dos outros estados, a partir do momento que a gente tem uma interação muito grande, tanto com o setor industrial, né, com os empresários, com outras instituições que estão ligadas a todos esses processos de desburocratização. O Ceará é um dos destaques em atrair indústrias, em atrair a atenção do empresariado. O que é que a senhora coloca como ponto principal do Ceará ser esse grande polo, esse grande atrativo? A gente sabe que tem vários, como eu falei, tem um ambiente de negócios, né? Todo muito voltado para a gente conseguir atrair uma empresa. Muita gente fala de benefício fiscal, mas não é só benefício fiscal que faz um industrial ou qualquer outro empresário escolher um local para investir. Nós temos toda uma ambiência. Então, quando eu tenho benefício fiscal, né? Isso daí já tem um atrativo a mais, mas eu preciso de infraestrutura logística, eu preciso de mão de obra qualificada e o estado do Ceará faz isso muito bem, né? A gente vê todos os números aí voltados para a educação, então o Ceará tem um destaque muito grande. Então toda essa infraestrutura faz com que o industrial ou o empresário, o investidor escolha o Ceará para ser o seu local de investir. Então, todos esses atrativos fazem com que o Ceará ele seja um destaque. E isso daí a gente vê, não é só eu falando aqui, a gente vê em números concretos, né? Secretária, a gente escolhe onde investir, a gente escolhe como fazer, mas a gente não escolhe onde tem a infraestrutura. A senhora falou que o ambiente aqui no Ceará ele é muito propício. Nós temos aqui os cabos da internet saindo aqui da Praia do Futuro. Nós temos porto, nós temos aeroporto, nós temos a proximidade com grandes países importadores de diversos produtos. Agora há pouco conversamos com um advogado especialista em direito internacional e conversamos também com um especialista em economia falando sobre a guerra lá no Irã que tem impactado o mundo como um todo. Aqui no Ceará, o setor industrial, o setor do comércio também sente isso, o reflexo dessa guerra? Bom, eu acredito que a gente tem cada vez mais tentado diminuir, né, os impactos que o investidor ele possa vir a sofrer, né? Então, impactos como, por exemplo, no preço dos combustíveis, a gente está tentando cada vez mais mitigar ou diminuir esses impactos para o investidor. Mas ainda assim, Gleudson, o estado do Ceará ele teve números muito grandiosos quando a gente fala de crescimento no setor industrial. Então, o setor industrial, no último ano de 2025, ele cresceu 1,99%.
Esse crescimento foi acima da média nacional, que foi de 1,4%. Isso daí gerou para a gente mais de 290 mil empregos somente no setor industrial. Isso daí foi um dos nossos melhores rankings quando a gente fala em geração de emprego. Então, quando a gente fala dessa ambiência de negócios, ainda com esse momento geopolítico que nós estamos vivendo, né, da guerra, o Estado ainda tem continuado esse crescimento, esse movimento ainda de crescimento, e o que nós estamos fazendo atualmente é tentando mitigar, né, alguns efeitos possíveis que o investidor possa sentir aqui no Estado. Agora há pouco eu citei, e aí corroborando com as palavras da secretária Brígida, que o Ceará tem esse destaque. Os números comprovam isso. A estrutura, a mão de obra comprovam isso. E aí, fazendo um paralelo com um estado muito próximo aqui, o estado do Piauí, que tem uma população de 3 milhões e 400 mil, apenas 10%, ou um pouco mais de 10%, tem uma condição de sustentar o Estado trabalhando, a mão de obra que está trabalhando e sustentando o Estado. A outra grande maioria vive de benefícios do governo. Ou seja, é totalmente o contrário do que nós aqui no Ceará estamos apresentando. Nós temos hoje, secretária, muito mais gente empregada do que dependendo dos benefícios, o que é algo muito positivo para o Estado do Ceará, né? Sim, esse número nos deixa muito felizes, né? Até ontem eu estava vendo alguns números e mostrava que o estado do Ceará é o estado que tem menos pessoas analfabetas, né? Ou seja, é o estado mais alfabetizado de todo o Brasil. Então, esse número, né, para um estado que está no Nordeste, por tudo que nós já vivemos, né, no passado, nós termos essa conquista é maravilhoso. E isso daí demonstra também nos números que você acabou de citar. Quando a gente tem pessoas, né, mão de obra qualificada, pessoas alfabetizadas, a gente consegue ter uma empregabilidade bem maior. E isso daí demonstrou-se através desses números aí. O setor industrial, ele é um dos que mais emprega, Gleudson, hoje, atualmente, né? Claro que o comércio e serviço, o agronegócio, ele tem os seus destaques, mas o setor industrial ele consegue gerar uma empregabilidade muito maior por toda a região do Ceará. Ou seja, esses empregos eles não ficam apenas aqui na Fortaleza, né? Grande Fortaleza, região metropolitana, mas eles conseguem chegar até o interior do estado, gerar renda, gerar desenvolvimento para as pessoas que estão ali mais distantes de Fortaleza também. Secretária, nós estamos num ano desafiador, no ano de Copa do Mundo, num ano político. Quais as perspectivas, qual o olhar para 2026 do ponto de vista empregabilidade, industrialização, fomento de grandes empresários, investimentos? A gente continua muito otimista, né? Ainda com a política, com anos de Copa, a nossa empregabilidade ela continua crescendo. Se você pegar números, vou levar para o setor industrial em específico, né? No último CONDEC que nós tivemos, que é o conselho que julga os pleitos, né, do Fundo de Desenvolvimento Industrial, nós tivemos mais de 1 bilhão de empresas querendo investir aqui no estado. E isso gerando mais de 5 mil empregos. Então, esses são números que mesmo de um cenário, né, desafiador, a gente continua com essa expectativa muito otimista. Nós tivemos agora, inclusive, a mudança do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, né? E a nossa missão é dar continuidade a esse desenvolvimento, né, econômico, mas também levando para o desenvolvimento econômico tecnológico, né? Então, dar continuidade a essa atração de novos negócios como data center, energia renovável. Então, nós já temos um estado que tem cabos submarinos, que tem um estado quase todo conectado, né? São vários municípios que têm conexão 5G. Então, isso daí faz com que a gente consiga atrair cada vez mais indústrias, sem ser a indústria tradicional, né? Como a gente tem setor calçadista, têxtil, alimentício, químico, mas novas indústrias industriais como esses grandes data centers.
Secretária Brígida, leve o nosso abraço ao nosso querido Fábio Feijó, desejando toda a sorte do mundo. Ele que já demonstra ser um homem de sorte, porque tem uma secretária atuante, vibrante, que gosta e que, quando fala a gente vê o amor através dos olhos pelo aquilo que desenvolve lá na SDE. Então, seja muito bem-vindo, Fábio, e conte sempre conosco aqui. Secretária, obrigado pela oportunidade de conversar contigo mais uma vez. Os números da secretaria, eles demonstram esse empenho, essa rota de sucesso traçada por esse governo, e a gente espera sinceramente que o ano de 2026 seja um ano de afirmação de que o Ceará de fato é tudo isso que a gente falou aqui e um pouco mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Quero aproveitar aqui o espaço, Gleudson, e convidar todos para participar do Inovativa de Impacto, né, o lançamento desse edital, que faz com que a gente tenha a atração cada vez mais. E este ano, né, esse é um projeto que é lançado pelo MDIC, em parceria com o governo do estado do Ceará, Sebrae, FIEC. E aí, nesta edição, a gente vai ter foco para moda criativa. Olha, então, coisa isso boa, daí novidade, dá um destaque, né, muito grande. Vai ser no próximo dia 23, na Federação das Indústrias. Olha que coisa boa. Dia 23, então, está feito o convite. E vai ser um grande evento com tudo isso que a secretária falou. E é claro que a gente vai estar de olho e trazendo aqui os detalhes para você que acompanha o nosso movimento e mercado. Secretária, obrigado. Um grande abraço, viu? Obrigada.